Inário Adventista, hino 203. O tema hoje é Consolo para o desanimado. Meu pecado resgatado foi na cruz por teu amor, e da morte, triste sorte, me livraste, Senhor. Em fama e na chama de fervor e fé sem fim, eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Em flama, viva chama de fervor e fé sem fim, eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma e teu amor, com apreço reconheço quanto Deus e Senhor. Vem em forma, viva chama de fervor e fé sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Te agradeço ao Pai por este hino, por esta estrofe. Te agradeço ao Pai porque tu habitas em mim. Te agradeço ao Pai porque te posso adorar. Te agradeço ao Pai que posso partilhar este testemunho do teu encontro comigo, hoje tu que me encontraste. Obrigado, Senhor. Abençoa esta hora, estes minutos contigo, Senhor. Que eles possam se reverter em vida eterna. Tudo te agradeço e peço em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Queremos apresentar desde já o nosso agradecimento a todos vós que estáis me escutando. Eu queria começar com um texto bíblico. Sempre a meditação começa com textos bíblicos. E vou ler um texto que todos devíamos conhecer na íntegra. Eu escolhi, Deus é que escolheu para mim, assim é que é melhor, Deus escolheu para nós Apocalipse 14:14. Esta é uma mensagem de Jesus. João está tendo uma visão, depois de ver as 3 mensagens angélicas ser proclamadas, ele continua olhando e diz: e eis que olhei, e uma nuvem branca, e assentado sobre essa nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Reparem que João
conhecia Jesus pessoalmente, cara a cara, o seu rosto, conhecia o seu aspecto fisionómico, conhecia-o pelas palavras, pelos seus diálogos, pelo seu cumprimento. Ele diz que tenho experimentado, ele tem um versículo que diz: tenho experimentado e testificado da palavra da vida. Ele tinha testificado como fosse um pão, tinha comido esse pão. Então ele agora está a ver um semelhante ao Filho do Homem. Então, se é semelhante, não é o Filho do Homem, será o Pai. Vamos ver no contexto, vamos ver se lerem o contexto, vão ver que é realmente o Pai. Mas a nossa mensagem, em primeiro lugar, queria deixar esta mensagem de alegria, de expressão que vai dentro do meu coração, para dizer que Deus ama-nos de tal maneira, ama todas as nossas culturas. Eu tenho uma cultura muito diferente, talvez, da sua. Sou quase polivalente. Tenho uma cultura católica. Eu fui educado catolicamente. E, por isso, respeito todas as religiões que não sejam como a minha igreja é. Assim dizendo, eu me tornei adventista do sétimo dia. Mas eu aqui não quero afirmar que categoricamente que a minha religião esteja correta em 100% no adventismo que proclama, naquilo que diz, naquilo que vive também. Eu quero só salvaguardar que eu sou adventista do sétimo dia, mas recebo a todos vós com grande agrado e alegria. Sabem porquê? Porque eu fui criado e educado na correção do Senhor como católico. E como católico fui formado para ser um padre. A minha madrinha me patrocinava, se eu quisesse, se a minha mãe deixasse, para ser um padre. Por isso estão a ver que eu não sou um leigo, não sou um desformando. Posso comprovar isso, levando isso textualmente à letra. Meu avô era também da cultura católica e estudou nos colégios católicos. Eu tenho um primo que não o conheço pessoalmente agora, mas só o conheci quando tinha 9 e 10 anos, e até aos 12 deixei de ter contacto com ele, que é jesuíta. Por isso estão a ver que eu sou uma pessoa muito formada, não em teologia bíblica, não é? Mas também em religião da Igreja Católica. Mas respeito todas as minhas consórcios, todos os meus pastores adventistas, em quem eu respeito, sinceramente, e os amo, e os abraço todo no meu coração. Não formo partido nenhum de nenhuma fação, de nenhuma religião. Porquê? Porque eu neste momento sei que a Bíblia, para mim, é um ponto comum, é um ponto-chave de estudo. Também o grande conflito, o estudo sistemático. Sendo assim, então, o consolo para o desânimo. Eu ando muito desanimado, não se demonstra, eu não quero demonstrá-lo, o meu desânimo, porque eu sou uma pessoa que luto comigo mesmo contra o meu desânimo. Ou seja, eu subjugo o meu eu a Cristo. Já não sirvo a mais ninguém a não ser a Cristo. Podem vir com muitas coisas que não posso servir a mais ninguém a Cristo. Isto não é só palavras. Isto não são só folhas, não são só críticas, não são só amargos da boca, mas são alegrias. Eu quero agora ensinar-vos como decorar um texto. Eu tenho aqui um texto que sei o de cor. Diz assim, a autora Helena White: a transgressão das leis da saúde é a transgressão à lei de Deus. Decorar. Decorar. Vocês podem decorar. Vocês vão ver que está escrito a lápis pela minha mão, simplesmente de memória. Eu decorei este texto. E se vocês quiserem outros textos, decorar, é muito difícil decorar textos, não é? Hoje em dia, as nossas memórias estão muito cheias. E a minha memória é muito cheia ainda.
como dizia o Zé Augusto, tens muitas coisas na cabeça. O meu irmão Zé Augusto tinha razão, tenho muitas coisas na cabeça e algumas tenho que arrumar. Então toda a violação das leis da saúde são violação da lei de Deus. Agora, quando tenho o papel na mão, ou aqui na minha escrivaninha, eu vou levantá-la, e eu sou levado a olhar de relance aquilo que escrevi. Mas se meter no bolso, vou dizer a mesma coisa. Todas as transgressões, ou toda a transgressão às leis da saúde, é transgressão à lei de Deus. Citação de Ellen White. Também queria dizer-vos que a publicadora Servir está ao vosso dispor. Ligue gratuitamente para o 21 962 6200 Portugal. Livraria da sua casa, para a sua casa. Compra online também, pservir.pt. Também temos para dar a conhecer, se precisarem, o grande conflito, a grande controvérsia. Como estão a ver, eu não posso ser partidário. Eu sou unilateral. Isto quer dizer que eu só tenho um Cristo, só tenho um Deus. Não tenho vários lados. Eu partilho os ideais daqueles que me dizem e faço muita força para publicar muita coisa. Por exemplo, hoje tinha 53 publicações para aceitar. Mas como é citações de Ellen White, é muito difícil aceitar todas as publicações que não sejam de Ellen White. Então eu tenho que ter um critério de misericórdia e de complacência com algumas pessoas que procuram dialogar, publicar coisas que estão certas. Pronto. Eu tenho que ter uma tolerância. Como para mim também quero que tenha uma tolerância no meu modo cultural, sociocultural, religioso. Eu vou dizer outra coisa ainda de outra maneira. Deus está pronto a receber a todos de igual modo como me aceitou a mim. Muçulmanos, hindus, shintoístas, ateístas, budistas, todas as religiões cristãs, incluindo a minha, adventista do sétimo dia, a Deus precisa dessas pessoas todas para os salvar. Deus precisa delas todas para os moldar e transformar. Porque Deus é que os criou, é que os preparou, é que lhes deu vida, e é neste quadro que eu me sinto realizado. Procuro fazer a vontade de Deus, incluindo os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Mas sabem uma coisa que eu descobri? A liberdade. Aqui, quando entra a palavra liberdade, muitas pessoas não acreditam naquilo que eu vou dizer. Dá-me licença, só vou buscar o livro. Saber se eu encontro, não é? Aqui é um livro. Tem ali vários livros. Este livro é o 150. É uma réplica. É um livro único, quase um exemplar único que eu tenho. Posso oferecê-lo gratuitamente. A liberdade religiosa. Deus deixa-nos escolher a cor da parede, a cor das paredes. O teto normalmente é branco, não é? Normalmente tenho uma camisa branca, até me esqueci de colocar o casaco, porque a minha azáfama, a minha preocupação não era eu só. Embora eu veja se estou bem no espelho, se há alguma coisa que vai perturbar a visualização de milhares de pessoas ou de algumas centenas de pessoas. Antes, perdido agora, salvo agora. E agora estou salvo. O que é que aconteceu? Estou lendo o que estudei. Eu faço apologia que todos nós precisamos a chegar a esta conclusão, que antes eu estava perdido. Cada um estava perdido, como Adão. Mas Deus o procurou e diz: onde estás? Onde estás? Onde estás tu? Sabem o que ele está a falar? Está a falar diretamente para ti, para o irmão,
para a irmã, para o querido jovem, para a querida jovem, para o idoso, para a idosa, para o cerne da pessoa, para a pessoa, e chama pelo nome. Ele sabe o teu próprio nome. E chama, onde estás? Ouviram o vosso nome? Então foi Deus a chamar. Então, o que aconteceu foi que Deus vos chamou pelo próprio nome. E tu és dele, eu sou dele, ela é dele, aquele é dele, todos nós somos dele. Nós não sabemos explicar a nossa salvação. Eu não sei explicar. É um mistério. É um mistério que ainda não foi totalmente revelado ou explicado. Eu não compreendo muito bem como é que Deus amou-me de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Não compreendo. Simplesmente aceito. É uma oferta, que diz lá, é aquele que aceitar. Muitas pessoas agregadas na religião sentem que não estão salvas. Então, quando nós chegamos a uma conclusão destas, nós estamos complexados com Deus e espiritualmente estamos em trevas. Esta é uma teoria da conspiração do arqui-enganador, que cada pessoa chega a essa teoria, que não está a salvo. E então começa cada vez a fazer-me pior e a tolerar o pecado. Mas quando a gente sente que foi salvo, então a nossa não é uma teoria, já é uma certeza de que estamos salvos, e então o nosso comportamento diário vai ser confrontado com a Bíblia, com a Palavra de Deus. E às vezes a gente tem-se que humilhar. Tem-se que humilhar e pedir perdão. Pedir perdão até à esposa. Ou a esposa ao marido. Ou ao filho. Ou se tiver um filho. Ou ao pai, se tiver um pai. Ou uma mãe. E por aí fora. Às vezes temos que pedir perdão. É natural. É muito bom fazer isso. Satanás enganou a muita gente. A maioria dos cristãos está enganado, que está perdido. E muitas pessoas chegam à conclusão errada, que está perdido, por uma simples razão. Não foi ele que se morreu na cruz. Não foi ele que se salvou. Não foi ele que realizou nada. E então, ele, diante deste quadro, ele vê-se desenquadrado da nossa espiritualidade cristã, ou do nosso Salvador Jesus Cristo. Pois é, Satanás ganhou o coração de muitos, e as pessoas não sabem que estão enganadas, porque pensam que estão certas na religião, mas se perguntar a essas pessoas se elas são salvas, elas vão dizer logo, ninguém sabe. Ninguém sabe. Esta é uma história muito engraçada, não é? É uma história que eu já vivi vezes sem conta, e que todas as vezes que eu pergunto, raramente alguém diz, realmente, Jesus me salvou. Então, o que é que estamos à espera? Mas agora, a maioria não está perdida. Pela certeza que eu tenho que Deus é um Deus que pode salvar qualquer pessoa, qualquer nacionalidade, qualquer cultura, qualquer filosofia ou religião. E eu gostaria, pessoalmente, de ter a fé de certos homens, como Elias, e fico por aqui. Eu gostaria. E vocês não gostariam? Então vamos lá ao vídeo. Agora é que vamos às coisas sérias. Esta é a minha fé. É muito débil, mas eu quero ter a fé de Jesus. Como posso eu obter tal fé? Vamos lá então
explicar, porque é teoria, mas a teoria para nos passar logo à prática. A minha resposta está escrita em Apocalipse 14, 12. Estávamos lá, no texto de Apocalipse. Vou guardar o livro e vamos ao texto de Apocalipse 14, 12. É o mesmo texto que estávamos a ler, Apocalipse 14, 14, e agora voltando, Apocalipse 14, 12. Diz assim: eu vou estar com os olhos fitos na gramática, no português, que está aqui escrito, para entenderem que não é da minha mente, não é do meu raciocínio. 14, 12. Desfolhando a página, logo no primeiro versículo desta página. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eles têm dois argumentos teológicos passivos de ser vividos na pessoa de Jesus, que é os mandamentos de Deus, que é as páginas sagradas, que é a Bíblia, a página sagrada. Cada página é um mandamento, todos os mandamentos resumem-se a 10. Portanto, eles estudam as Escrituras, têm o Evangelho eterno, então guardam os mandamentos de Deus, que inclui a reforma da saúde, que inclui o sábado, que guardam os mandamentos de Deus. Quer dizer, resumindo, eles estão de acordo com toda a revelação de Deus na Bíblia. Portanto, o resumo é: guardam os mandamentos de Deus. A segunda é: eles têm a fé de Jesus. Não têm a fé em Jesus. Não têm a fé que existe. Não é a fé que existe. Os demónios creem, estremecem e não se salvam. Crer não salva ninguém. Ter fé em Jesus não salva. O que salva é ter a fé de Jesus. É diferente, não é? Então, pessoalmente, ter a fé de Jesus é ter a consciência que dependemos do Pai para receber o batismo do Espírito Santo cada dia. E este é o encontro de Deus com o ser humano. Então, podemos ter fé de Jesus. Então consegue-se dizer: sossegue, não se aflija, não se atormente com o seu pecado. Se você sofrer reveses, que está traumatizado com a sua igreja, por exemplo, não desespere, não desanime, tenha bom ânimo. Existe pelo menos 5 pessoas, vamos a falar em pessoas, que você conhece, e que eu conheço subejamente, e que você deve também conhecer, que são o suporte da sua fé, e também da minha. Elas são narradas nas Escrituras Sagradas e na história da Igreja. Primeiro, Moisés. Moisés viveu aí pelo menos há 3.500 anos e viveu 120 anos. Moisés foi um grande líder. Quem não gostaria de ter ao seu lado Moisés? Ser ele próprio Moisés. Quem não gostaria de ter um amigo como Moisés? Aquele Moisés de barbas brancas. Aquele Moisés com a sua vara que abriu o mar. Eu gostaria de ter esse irmão aqui presente. Esse herói da fé. Moisés não só abriu o mar, como abriu a mente do povo para os 10 mandamentos. Portanto, a fé de Moisés.
Mas, continuando, há outro segundo, Elias. Elias viveu muito tempo, sebejamente, para nós dizermos que fé, que grande homem, que até ressuscita mortos, que o seu toque ressuscita mortos, que faz abrir os olhos aos cegos e que põe a vasilha a encher de azeite e a panela a encher de farinha quando há uma crise. Este fenómeno, este não é um fenómeno, é uma maravilha da criação, da maravilhosa criação de Deus, da multiplicação dos pães. Este Elias, então, é um exemplo ainda para os dias de hoje em crise. Terceiro, João Batista. É um tipo de Elias, mas bem diferente. Viveu mais aqui, chegado a nós, há 2000 anos atrás. Viveu entre os anos 0 e o ano 29. Ele viveu apenas 28 anos. Aqui nós não sabemos se é 28, se é 29, mas tenho que dizer que este volume do som incomoda. Eu vou só baixar aqui o som do meu nível dos meus telemóveis. Perdão, desculpem, sorry. Perdão, eu estava a falar de João Batista. Então, João Batista é o precursor, só quer dizer a palavra precursor, é o que abre o caminho para Jesus Cristo. É um modelo de nosso chamado, do nosso ministério. Nós somos também o precursor da vinda de Jesus. Portanto, João Batista é um grande exemplo bíblico, um grande herói. Jesus Cristo, o seu contemporâneo de João Batista, quase nasceram juntos, no mesmo período, no mesmo semestre, quase, no mesmo ano. Jesus Cristo viveu nesta terra entre os anos 0 e o ano 33. Portanto, 33 anos de ministério. Portanto, ministérios curtos, ministérios muito pequenos, de 27 anos ou 28, João Batista, e Jesus, 33. Há um balanço pequeno de Jesus, que é 3 anos e meio de ministério, de profecia que ele cumpriu, de história, que é onde ele é batizado. Onde é o ungido, o Messias, ele é batizado e levado para o deserto, e depois vai chamar os seus discípulos, e depois vai para Canaã, e depois vai para Betânia, e depois vai para a Galileia, e da Galileia vai para Jerusalém e para Decápolis, e é um grande herói, sempre a fazer milagres. Por onde passava Jesus, dizia que toda a aldeia estava curada. Uau, isto é espírito de profecia, estou a dar história. Jesus, por onde passava, deixava um rastro de saúde. Não havia um doente para trás. Eu, por exemplo, chegava aqui à sua terra, à minha terra, à tua terra, por onde ele passava, ele curava a todos. Todos vinham ter com ele, ele curava. Ele curava. E quando ele saía da cidade, ou da aldeia, ou da vila, para trás ficava uma cidade sanada, sem demónios, sem pecados, sem doentes, e ficava tudo curado. Milagres poderosos. Milagres conceituosos, que ele disse, é chegado o reino dos céus. Para trás, ele deixava o céu. Ele fazia o céu. À frente podia haver o inferno, mas atrás de Jesus era o céu que ele tinha deixado. É isso ou não é? Acredito eu nisto ou não? Acredito. Jesus disse que nós iríamos fazer maiores proezas. Uau! Estou à espera disso. Meu Deus! Que Deus consolador! Que Deus confortador! O que é que eu tenho a dizer? Que nós estamos muito aquém da fé de Jesus. Porque nós temos que curar endemoniados, soltar as ataduras dos presos, curar. Não é só salvar, porque salvar é a palavra de Deus que salva, é Jesus que salva, mas curar são
os dons que nós temos, o dom de cura. Vocês sabiam que nós temos os dons e um deles é o de cura? Eu não tenho esse dom de cura, mas acredito que muita gente que tem o Espírito Santo tem o dom de curar. Então Jesus Cristo é o quarto, mas falta o quinto. Quem é o quinto? É o apóstolo Paulo. Eu diria o apóstolo Paulo de Tarso, para não confundir, que há muitos homens chamados Paulo, mas Paulo de Tarso indica já um ministério, uma pessoa que foi tirada da escola dos rabis. Ele estudou na escola de Gamaliel, a escola mais alta daquela altura. Na atualidade seria como ir a um colégio adventista a Andres, um colégio muito conceituado, como Minnesota, outros conceituados, como aqui nós temos Cambridge, em Inglaterra, a Universidade de Coimbra e o PASD também, a União dos Adventistas, ele estava numa universidade, naquele tempo, na Universidade de Gamaliel, que era uma identidade, uma escola que formava os sacerdotes, os pastores daquela altura, para as igrejas daquele tempo. Portanto, o apóstolo Paulo saiu letrado. Ele sabia grego, ele sabia talvez latim e hebraico, portanto era uma pessoa letrada, e também música e poesia. E também sabia fazer tendas, porque eles tinham uma ocupação. Então as escolas tinham essa função de formar as pessoas teologicamente, poeticamente, filosoficamente e também tinham uma ocupação útil. Ele era fazedor de tendas. Portanto, estamos a ver como é que nós podemos identificar-nos com estes 5 homens. Moisés, Elias, João Batista, Jesus Cristo e o apóstolo Paulo de Tarso. Nosso modelo é aquilo que nós lemos. Se eu ler muito sobre genealogia, por exemplo, sobre a história de Portugal, eu pertenço a uma história, um legado, tenho um legado da história de Portugal. Portanto, começo a ter uma filosofia da história de Portugal. E começo, por exemplo, a ser primeiro-ministro, cônsul de Portugal. É assim que é formado uma pessoa para a sociedade. Ela continua sempre em formação, não para. Ela vai informado, ela está sempre em formação. E, como nós vamos para o céu, preparamos-nos em terra. E então nós preparamos com a informação que há nas Sagradas Escrituras. Qual destes 5 reformadores que eu falei, são 5 reformadores, você gostaria e eu podemos refletir? Acrescento mais 2 aqui da reforma, que já estamos a falar em eles foram reformadores. Elias foi reformador. João Batista foi um reformador. Jesus Cristo, então, foi um maior reformador. O apóstolo Paulo foi um reformador da igreja. Ele formou a igreja e reformou a igreja, reformulou a igreja de judeus, de gentios, e tornou a igreja de Cristo. Portanto, é um grande reformador. Acrescentar a isto Martinho Lutero agora, que ainda há pouco demos Martinho Lutero, e Guilherme Miller. Bom, aqui chegados, aqui as pessoas, quem é Guilherme Miller? Eu digo, foi um agricultor, mas a serva do Senhor não fica porque é um agricultor. Ela diz, quando um agricultor íntegro e de coração reto, que havia chegado a duvidar da autoridade das Escrituras, mas que anulava sinceramente a verdade, foi então um homem escolhido por Deus para dar início
à proclamação da segunda vinda de Cristo. Vocês não conhecem a história, não é? A história. Eu posso contar-vos um bocadinho mais à frente, no capítulo, eu estou a estudar esse capítulo, já estudei várias vezes, de Guilherme Miller, no capítulo 18, fala neste homem agricultor. E passando 2 páginas, ou 4 páginas à frente, exatamente 4 páginas, de ter lido, eu encontrei a seguinte citação. Começou a apresentar as suas opiniões, particularmente, quer dizer, a cada pessoa, aos amigos, quando surgia a oportunidade, orando para que algum ministro pudesse sentir a sua força e devotar-se à sua divulgação. Mas não conseguia afastar a convicção de que ele tinha um dever pessoal, uma relação à realização dessa advertência. Continuamente se apresentavam ao seu espírito as seguintes palavras: vai e anuncia ao mundo o seu sangue exigirei da tua mão. Durante 9 anos, a carga continuava a pesar sobre a sua alma, até que em 1831 expôs pela primeira vez em público as razões da fé que possuía. E diz aqui que ele, assim como Eliseu foi chamado, quando seguia os seus bois no campo, para receber o manto da consagração ao ministério profético, assim também Guilherme Miller foi chamado a deixar o seu arado e revelar ao povo os mistérios do reino de Deus. Com temor, deu início à sua obra de guiar os seus ouvintes passo a passo através dos períodos proféticos. Custa muito. Até o segundo advento de Cristo. Portanto, ele estudou muita coisa. A cada esforço ganhava mais energia, valor, ao notar o marcante interesse que despertava as suas palavras. Foi somente diante da solicitação dos seus irmãos, aqui irmãos plural, devem ser alguns, em cujas palavras ele ouviu o chamado de Deus, que Miller consentiu em apresentar as suas opiniões em público. Portanto, a sua teologia. Tinha agora 50 anos de idade. Era mais novo do que eu. Não possuía o hábito de falar em público. E considerava-se incapaz de realizar a obra que dele se esperava. É o seu caso, talvez, que tem mais ou menos 50 anos, que não tem a função de falar em público, tem dificuldade e que Deus o pode capacitar. Mas desde o princípio, os seus trabalhos em favor da salvação das almas foram abençoadas de maneira notável, rápida, como costuma dizer que foi como acender um fósforo numa floresta seca. A sua primeira conferência, não foi uma palestra, foi uma conferência, quer dizer, várias noites, foi seguida de um grande reavivamento religioso, portanto, de reforma religiosa. Começou a haver interesse, durante a qual 13 famílias inteiras, com exceção de 2 pessoas, foram convertidas. Todas as 13 famílias inteiras foram convertidas. Menos 2 dessas pessoas não se converteram. Mas 13 famílias. E as famílias eram grandes na altura. Às vezes compunham de 7, 8 ou 9 membros. Imediatamente foi convidado para que falasse noutros lugares. E quase em todas as partes o seu trabalho teve por resultado um avivamento da obra do Senhor. Ou seja, uma reforma, um reavivamento. Portanto, pecadores convertiam-se. Cristãos renovavam a sua consagração a Deus.
os deístas, que é o ateísmo, os deístas acreditam que a natureza tem Deus, e incrédulos, são os ateus, eram induzidos a reconhecer a verdade bíblica e a religião cristã. Ponto final. Ainda não continuo, mas tenho que acabar o parágrafo. Diz assim o parágrafo: o testemunho daqueles entre os quais trabalhou ou trabalhara foi: e ele alcança uma classe de espírito que não estão dentro da influência de outros homens. Ele alcança os corações que ninguém consegue penetrar. Blissen, um livro, 138, uma citação de Bliss. Constatou-se que a sua pregação elevava o espírito do público à meditação de grandes temas da religião e inibia o crescente mundanismo e sensualidade da época. Quer dizer, inibia ele. Então é um reformador. O que é um reformador? A palavra reformador quer dizer que vai dar início a uma nova etapa da vida. Por exemplo, eu fumava. Por acaso não fumo, não é? Mas nunca tive esse hábito enraizado. E portanto há pessoas que têm esse hábito enraizado. E ele, com a sua fé, né? com a sua teologia de Deus, de bíblica, ele conseguia que as pessoas, por exemplo, deixassem de fumar. Então isso é um dom de pregação, não é um dom de cura. É um dom de pregação. Então ele inibia, quer dizer, ele cancelava, fazia com que as pessoas se decidissem, por exemplo, de aceitar o seu matrimónio, de casar-se, de pôr toda a sua vida direitinha. Daí, você está aqui comigo e está a pensar: mas o que é que eu estou aqui a ouvir? O que é que isto quer dizer para mim? Uma coisa eu garanto, é Deus que está a falar. E podem dizer, é uma grande tolice. Mas se você não aceitar o desafio que agora eu lanço, que Deus está a fazer, Deus dá agora, nesta conferência, mini-conferência, estou sempre a dizer que isto é uma mini-conferência, Deus não desiste de ninguém. Não desiste de ti, pastor. Não desiste de ti, querido irmão. Não desiste de ti, querida irmã. Não desiste de ti, querido membro. Não desiste de ninguém. Seja ele quem for, ele escolhe. Ele escolhe-te a ti, como me escolheu a mim. E tu, meu estimado amigo, amiga, ouvinte, e estás a ser chamado como Eliseu. Deixa os bois para trás, deixa a carruagem e prontifica-te para ser o último reformador da história terrena. O texto que eu li começa assim. A Bíblia é bem clara. E eu olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Vejam só este quadro, que pode chocar quem não conhece esta mensagem. Apocalipse 14, 14 a 19 em diante. Vamos continuar a ler para sentir a força do chamado. Reparem, eu vou contar a história primeiro. Estes versículos bíblicos que eu vou ler aqui foi o primeiro texto bíblico, quando eu tinha 14, 15, 16 anos. Na cidade do Porto. Vocês sabem que é uma grande cidade de 2 milhões de habitantes. E eu recebi naquele ano, 1980, por aí, um folheto
que eu não tenho, não é? Já passaram tantas dezenas de anos e eu lembro-me este texto. Olha, reparem o que é que eu li. Vamos editar este texto e vamos proclamá-lo com grande vontade. Ora, e outro anjo saiu do templo, no versículo 15, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Portanto, outro anjo agora saiu do templo. Então, saiu do templo. Quem é? Este anjo é Jesus. Reparem, o Pai está a vir na nuvem. Outro está a vir também. E o outro anjo saiu do templo. Este anjo é Jesus. Reparem, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. Lança a tua foice. É já vinda a hora de cegar. Então é Jesus que tem a ordem, não é? Só Jesus é que tem a ordem. Está feito. Porque já a seara da terra está madura. Portanto, esta é a lógica da vinda de Jesus. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra e a terra foi cegada. Isto é uma parábola. Isto é a vinda de Jesus. Mas é o que vai acontecer. É como uma cega, é como a seara. A seara é madura e o ceifeiro, que é o Pai, vai colher o seu trigo para o celeste, para a cidade, para a sua santa cidade, Jerusalém, para a capital. E saiu do templo que está no céu, portanto, saiu do templo. Quem está no templo? É Jesus. E saiu do templo que está no céu, no versículo 7, outro anjo qual também tinha uma foice aguda. Agora é Jesus. Outra vez aqui aparece, é Jesus. Tinha o Pai e o Filho. E saiu do altar outro anjo. Portanto, outro anjo. Quem será? Que tinha poder sobre o fogo. E clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as tuas uvas estão maduras. Portanto, há aqui três identidades. São pessoas. O Pai, o Filho e aqui o Espírito Santo. E saiu do altar outro anjo. Portanto, é uma forma que não é mitológica, é uma forma espiritual de dizer que ele está a ver uma identidade a sair do templo. Quem é? Ele diz que é um anjo. A identidade espiritual reconhecida por nós aqui é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas. Quem tem autoridade sobre a vindima? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Portanto, Deus, agora aparece a palavra Deus, que é teologia de Deus, que é a teologia de Deus, que existe Deus, que Ele é o Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. Portanto, são três pessoas, são três identidades diferentes, todas têm uma função. E o versículo 20. E o lagar se encheu, e o lagar foi pisado, fora da cidade que é Jerusalém. Isto é depois do milénio. Já a saber, aqui é o quadro que aparece profético. Isto ressalva muito estudo que podemos aqui apresentar. E saiu do lagar sangue até aos freios dos cavalos, que é a altura dos freios de um cavalo, dos cavalos. Lá começavam lá cavalos. É uma visão, e ele está a dizer que o sangue era tanto que até enchia até os freios dos cavalos. Estavam a perceber? Pelo espaço de 1600 estádios. Nós não temos tempo de estudar tudo em pormenor, mas estamos a ver que é um grande apelo, uma solicitação que Deus está a fazer para que nós imprimamos este texto e mais de 20 folhetos, mais de 100, mais de 1000, mais de 1 milhão, e mais de 2 milhões, e mais de 10 milhões
Como é que eu vou fazer isso? Por favor, não me peçam responsabilidades. É a primeira coisa que eu não faço. Não faço propostas, não faço promessas, não faço campanhas, não faço disto a minha vida. A minha vida pessoal é a minha vida pessoal, a minha integridade. Nada tem a ver com aquilo que você está a pensar que eu sou. Que eu não vou imprimir 1 milhão de páginas. Aqui diz assim: as publicações devem ser multiplicadas. Então, não é a minha responsabilidade. A minha responsabilidade é a minha parte. As publicações devem ser multiplicadas e espalhadas como folhas de outono. Então, a minha responsabilidade é ter muitas folhas de outono, as publicações, como folhas de outono, para as distribuir. Helena White: e esses mensageiros silenciosos estão a iluminar e a modelar a mente de milhares. Aqui diz milhares. Em todo o país, é a América, não é? E em todo o clima, eu ia dizer em todos os países. Mas é em todos os países. A gramática aqui, o português, eles não traduziram corretamente. É em todos os países e em todos os climas, ou seja, desde o Polo Sul ao Equador, à América, à Angola, à África, à Europa, ao clima tropical e ao clima nórdico. Todo o clima. Ele está a dizer a mesma coisa que o Evangelho é para todos. A minha pregação está a terminar. E estou aqui a falar como um servo de Deus que foi chamado em meados de 1980. Vou mandar eu imprimir alguns para mim, alguns folhetos deste texto e publicá-los. Mas a minha comparticipação é pessoal. Vocês têm que fazer a vossa parte. Eu espero que entendam que a minha responsabilidade foi comunicar-vos este assunto pessoalmente. Não foi dizendo que tenho uma campanha ou dizendo que sou o editor de livros ou que sou o remodelador de qualquer igreja ou qualquer formação de igreja. Não. O meu interesse é que todos participemos, é que todos nos façamos comungar com Deus, com a sua palavra, e façamos dela a nossa vida como modelo, exemplo, quando estou a trabalhar, quando estou a agir na minha vida pessoal e como divulgador. Então, me despeço desta feita. Eu sou o Fernando Ferreira, fico à vossa disposição para qualquer pergunta bíblica, espiritual, do interesse do assunto que apresentei. Muito boa tarde e muito boa noite, ou bom dia, e Deus vos abençoe nesta hora e em toda a vossa vida. Felicidades! Felicidades!